se tiramos todas as dúvidas e esclarecemos um pouco o que é corrida de rua. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos do Correia Pinto, nosso grupo Corcoreia. João Paulo, para a gente é um prazer estar aqui hoje, conversando contigo a respeito das corridas de rua, né? É muito importante isso, então nós vamos conversar contigo a respeito das corridas. Então, para começar, eu gostaria de saber de vocês, por que vocês decidiram começar a correr? Bom, eu comecei a correr já faz 21 anos, eu sou mais velho de corrida. Eu jogava futebol antes, se lembra, né? Eu era bom de bola. Então, dei uma lesão que tive na virilha, como não curava, aí eu tomei remédio, fiz várias fisioterapia e não resolvia. Aí o médico falou para mim, o João Carlos, vá caminhar no estádio. E daí eu comecei a caminhar devagarzinho, daí foi melhorando, foi melhorando. Só que daí eu comecei a correr, e daí comecei a correr e disse, mas é bom correr mesmo, você vai melhorando, não voltou mais a dor. Tentava jogar bola de volta, voltava a dor de novo. Então eu comecei a correr e daí abandonei. Hoje futebol para mim, nem não assisto mais. João Paulo, a respeito das corridas de rua, era muito importante, né? Aí eu falar uma frase que eu falava antes, né? Eu trabalhava num caminhão, quando eu encontrava as pessoas correndo na rua, na beira do asfalto, eu chamava de louco. Não tenho o que fazer. Hoje eu sou louco e não tenho o que fazer também, né? Então, a gente na verdade, João Paulo, a gente não sabia o que era corrida de rua, o que era para a saúde, né? O bem que faz para a saúde. E faz uns 8, 9 anos que eu comecei a correr, tem que agradecer ao nosso grupo, Corre Coreia. Quando eu vi eles correndo aí, participando das corridas, eu não tinha tempo para trabalhar no caminhão, na verdade. Aí, quando eu parei de trabalhar no caminhão, comecei a entrar junto com eles, aí, a fazer as caminhadas, as corridinhas. E hoje, graças a Deus, graças ao grupo que me acolheu, que me incentivou, que me ajudou, que me deu forças para mim, para participar das corridas, eu estou participando. Então, a gente fica feliz quando tem as pessoas que também dão apoio para a gente. Minha família, minha esposa, minhas filhas, né, meu genro, todos dão apoio. E eu disse para eles, claro, que até hoje sem troféu eu vou parar de correr. Mas eu não sei se vai dar essa parada mesmo, mas quero ver se consigo ter os 100 troféus bem logo, se Deus quiser. Gostaria de saber de vocês, qual é a rotina de vocês de treinos? Vocês treinam sozinho ou vocês treinam em grupo? Agora a gente treina em grupo, né? Mas antigamente era eu e o Clenilson, né? Nós éramos 3, 4, João Carlos que me incentivou eu a entrar nessa área de corrida. E daí eu treinava sempre sozinho. Agora a coisa que eu mais gosto é treinar em grupo. Nós na quinta, terça, quinta e no sábado, amanhã, 6 horas da manhã, com frio e tudo, nós estamos lá. Eu gosto do grupo porque daí vamos se ajudando, né? Troca de experiência, vamos se ajudando. João Paulo, treinar em grupo é bem melhor, né? Claro, tem dias que não dá certo. Que nem o senhor Juninho falou agora, vamos treinar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã para a gente levantar não é muito fácil, né? Com esses frios aí. Mas o grupo está de parabéns, que eles treinam cedo mesmo. No verão eles treinam realmente cedo, né? A gente sempre acompanha. Mas o grupo realmente, treinar em grupo assim, com o grupo Corre Coreia, ele é bem melhor. Parece que a gente faz um tempo melhor. A gente parece que quase não cansa muito, deve conversando. E eu quero, assim, João Paulo, dizer assim sobre o seu Julinho. O seu Julinho é um cara muito parceiro, muito parceiro. Ele tem gente que está entrando no grupo agora, né, corre pouco, sabe, caminha, e ele espera as pessoas, ele incentiva os corredores a entrar no grupo realmente para não desistir. Isso é muito importante, seu Julinho, mais uma vez agradecer ao senhor aí, o senhor é um parceirão nessas coisas, tanto ele como os outros corredores, mas ele por ter uma experiência maior, que corre maratona, né, a gente fica assim, muito feliz com o apoio que ele dá para os corredores, inclusive para mim. Gostaria que vocês... Quais as dicas que vocês poderiam passar para quem está começando a correr? Para quem está começando a correr, tênis, roupa confortável e água, né? Sempre hidratando. Então, um tênis confortável, sabe? Hoje existem vários tênis no mercado. Mas para quem está iniciando, quando você for comprar um tênis, já diz para a pessoa lá, eu estou iniciando caminhada, por exemplo. Daí você experimenta o tênis, sabe, um tênis que conforto, porque quando você começar a correr é bastante impacto, então você tem que ser um confortável. E a roupa confortável e hidratação. Como o senhor Juninho falou, João Paulo, realmente o tênis faz muito bom. Eu, quando comecei a correr, meu tênis era um tênis de
caminhar só, né? Tênis até de passear, no caso, né? Aí, de repente, se não se manda bem, sorteio comprar um tênis melhor, um tênis bom, um tênis corrida. E a partir do momento que eu comprei, realmente melhorou bastante. Aí não dá muita lesão também, né? Então a gente, realmente, a roupa também, camiseta, um calção, uma bermuda leve, isso ajuda muito, né? E realmente incentivar as pessoas que estão no grupo agora, não só no grupo agora, as pessoas que estão correndo aí na rua, que tem bastante gente hoje aí correndo, que realmente usa um tênis bem bom aí, que ajuda muito. Eu fico feliz porque eu comecei, sou um dos primeiros, eu corria sozinho, depois com mais uns. Hoje já vejo, já tenho mais um grupo aí em Correia Pinto e várias pessoas correndo já. Eu gosto de ver isso, sabe? Esse esporte está crescendo e graças a Deus em Correia Pinto também está crescendo. Vocês são referência para mais grupos que estão surgindo, então. Sim, eu agradeço muito o Calico que treinava com a gente. Hoje ele já tem um grupo e foi buscar pessoas que alcançou pessoas que talvez eu não é do meu convívio ou não tenho muita, mas ele está trazendo bastante gente. E é um objetivo comum, né? É a saúde, esse é o mais importante. E a gente fica feliz também, João Paulo, assim, quando as pessoas que começou a correr junto conosco, e outras pessoas que não estão no grupo ainda, mas estão sempre fazendo nossas corridinhas, que às vezes chegar no campo lá até desistir, querer desistir. Não vai longe o Everton do Everton lá, o Elton, né? Ele, quando começou, ele ia lá, corria uns 50 metros, parava, e nós fomos incentivando ele. Hoje está correndo muito bem, hoje faz um tempo muito bom, e a gente dá os parabéns para ele também, e todas as pessoas que estão no grupo e fora do grupo que estão correndo, incentiva, ajuda as pessoas. Às vezes a pessoa, o corredor chega lá, João Paulo, não tem experiência, ele sai 1.000 por hora, não aguenta fazer 200 metros, já para. Então a gente vai ajudando, o seu Julinho, o mais experiente, vai ajudando, a gente vai ensinando como é que começa as corridas. De repente, com a ajuda dos corredores mais assim, como se mais antigo um pouco, mais experiente, a pessoa também se desenvolve correndo muito bem. Gostaria que vocês falassem agora sobre alimentação. É preciso ter uma dieta equilibrada e uma alimentação adequada para a prática da corrida? Sim, sempre é bom a pessoa se cuidar. Você vai se cuidar, né? O principal é a hidratação, mas a alimentação, a comida mais proteína, né? Carboidrato, mas o principal é a proteína. A pessoa tem que estar, é o que mais você precisa, né? O corpo exige disso. Principalmente uma meia maratona, uma maratona, é assim que funciona. A gente come bastante proteína, sabe? Tem que ter uma dieta mais ou menos. João Paulo, né, o seu Júnior já falou, né? É muito importante a alimentação. Mas eu corro e se alimento muito bem, né, seu Juninho? Porque, claro, o dia que a gente vai correr, João Paulo, se é de manhã, à noite a gente já se alimenta menos. Uma alimentação mais leve. Se vai correr de manhã, às à tarde, o meio-dia a gente se alimenta leve também, então para poder estar mais leve o corpo. Mas aí depois da corrida, meu amigo João Paulo, a gente se alimenta bem, graças a Deus. Eu falo na experiência de maratonista. Para você que vai correr uma maratona, uma meia maratona, que é muito tempo você correndo, você vai ter fome. Então, você tem que se alimentar. Não tem? Você vai fazer um 5, um 10, aí você pode ser, que esse Madruguinha está falando. Mas eu, como maratonista, eu indico que coma bem, né? Você tem que, porque você vai sentir fome. Sem dúvida, seu Juninho. 21 km e 42 km não é chão, né? Então, realmente, a pessoa de se alimentar, porque senão não aguenta fazer uns quilômetros, né? Sem dúvida alguma mesmo. Sim. Agora eu gostaria de saber de vocês se vocês se preocupam mais com a distância ou com a velocidade nos treinos. Eu vou dizer que porque se você olhar ali meus troféus, aquele vermelho primeiro ali eu corri 5 km, foi no Jocol em 2010, 2014, 13, 14. Ali eu sempre comecei a treinar, eu sempre treinava com o João Carlos, a gente corria, eu corria ali, comecei no estágio, como eu falei, daí comecei a correr. Eu não tinha esse negócio de velocidade, eu corria a distância, nós corria a distância. Tanto que a primeira meia maratona está aqui, ó, foi em Porto Alegre, que eu fui com o João Carlos, Joaniro, Xuxinha. A gente foi, eu saí do estádio para correr, eu não comecei correndo 5, eu corri já 21 quilômetros, então eu tinha bastante resistência, eu treinava para resistência. Com a vinda do Clenilson, que ele era de Ponte Alta, ele veio para cá, a gente começou a treinar junto e ele foi me ensinando a velocidade, correr com velocidade. Daí nessa que você vai... São diferentes, né? Você tem que fazer, os treinos são diferentes de tiros, né? Daí esse troféu ali foi 5 km em Laje, no Jocol, que eu corri, eu não corria por Correia Pinto, eu corri em Correia Pinto
mas ali foi pela Vila Comboni, sabe, em Lages. Daí eu fiquei em primeiro, no outro ano fiquei em segundo, e no outro ano também, só que daí o outro ano era a medalha, sabe? Então começou ali. Depois vem as histórias que eu sempre corri maratona, eu comecei com maratona, daí veio esse troféu de maratona, meia maratona de Mafra, sabe? E o troféu que para mim o único troféu de maratona é esse aqui, foi em Pomerode. Então aí a minha história está ali. Começou com sempre corri meia maratona e maratona, mas eu comecei, o meu primeiro troféu foi de 5 quilômetros. Hoje eu estou preparado para 5, 10, 21. Tá? Eu, João Paulo, eu na verdade assim, eu corro para manter a saúde, né? Que nem eu falo para as pessoas, né? Eu não corro 5 velocidade, não tenho velocidade. Um pouco mais da idade também, né? Então, uma idade um pouco avançada, graças a Deus, né? Então, a gente corre por saúde, né? Manter o limite sempre da minha corrida, né? Não tem um pique, nem tem o seu Julinho, tanto o nosso corredor aí, mas eu mantenho sempre um tempo mais ou menos, pela idade que eu tenho, um tempo muito bom nas corridas, né? Então, a gente fica feliz, não sou de correr meia maratona ainda, né? O máximo que corri foi 10 quilômetros, e hoje o meu percurso realmente é os 5 quilômetros que eu sempre estou focado. Mas mais um detalhe, desculpa, eu não sou competitivo. Eu acho que alguns vieram do grupo que disseram eu sou competitivo. Eu não sou. Eu acho que eu não estou, psicologicamente, eu não consigo ser competitivo, porque se eu perder, se acontecer qualquer coisa, acho que eu vou sofrer demais. Quando eu jogava futebol, eu raspo o pênalti, eu não dormia. E na corrida, assim, não, a competição é comigo mesmo. Né? Se eu treinei, eu vou entregar aquilo que eu treinei. Sabe? Então, eu não sou competitivo, já dizendo. O caso é meu, é que nem eu, sabe, João Paulo, eu também estou lá participando das corridas, dos treinos, mas é que nem o senhor Gini falou, a gente faz lá o limite da gente, né? Às vezes nós brincamos muito com nós corredores, mas você não consegue mais passar por fulano lá, que é o teu concorrente, eu não consigo mais, então vou no meu limite, que é o que eu posso correr, né, João Paulo? Isso é muito importante. Como esportista, o Julinho falou que ele foi jogador de futebol. Antes da Gostava. corrida, o senhor foi árbitro de futebol. Conte para nós essa história. Eu também joguei futebol, só que as minhas pernas muito curtas não ajudavam muito, né? Muito tempo eu apitei jogo de futebol, decisões, tem tempo que o campo não era nem fechado, os campos, né? Depois também trabalhei de árbitro, de bandeirinha também, auxiliei muito nos clubes aí, e muito tempo eu apitei o jogo sim, João Paulo, decisões grandes aí, e graças a Deus comigo nunca deu um problema no campo com os jogadores de futebol. Por quê? Porque eu respeitava o jogador também me respeitava, sabe? Então, graças a Deus, nunca deu um problema. Os clubes que o senhor jogou aí no Correia Pinto, pode contar para nós? Eu joguei no Trimozinho, que já veio lá do interior, joguei no 7 de setembro, joguei no Barcelona, até nós brinquemos que joguei no Barcelona da Espanha, Correia Pinto de Barcelona. Joguei no time do falecido Meireles, que era da, não sei se alguém conheceu, se eu conheceu. Então a gente jogou vários, Juventus também joguei, então a gente participou de várias equipes, né? Só que, claro, eu não era um titular ainda, sabe, eu jogava. Aí, mas para mim era um esporte que eu gostava também, né? Não tinha nem dúvida. Começou para o esporte, depois agora, com o tempo, parei de jogar bola também, participando das corridas agora, que é muito importante. Julinho, gostaria que você falasse dos campos do Correia Pinto, que você conta sempre dos campos do Correia Pinto, que hoje é casado, hoje tem quadro sintético, tem campo sintético, quadro esportivo. Como eram os campos de Correia Pinto? Os campinhos ali da Folclore, né? Como era. Folclore, às vezes nós fazíamos, tinha um campinho ali, onde é o fórum, nós colocávamos as traves, nós ia catar no mato as traves. Só desse tempo, né? Só do raiz, outro vinham lá destruir, outros dias nós estávamos lá, o Batista, o irmão dele que tinha, toda essa gente, o Jesus, eles lembram de mim, todos nós sofremos com isso, buscar, fazer trave, fazer os campinhos. Falar que nem sobre os campos, João Paulo, lá no bairro São João, no campão lá, né? Bairro São João, no tempo a gente já estava jogo lá, o Alê jogava também, e tinha um carreirinho no meio. No meio que o pessoal do interior cruzava ali, às vezes nós tínhamos que parar o jogo para as pessoas passarem com suas mochilinhas nas costas, os alimentos compravam na cidade lá para o interior. Então tinha um carreiro no meio do campo, às vezes o pessoal passando o jogo, tinha um jogo de campeonato, tinha que parar o jogo para as pessoas passarem. Então era muito bom, era divertido e nunca deu problema. Era divertido também jogar na Ponte Canoas, só tinha uma bola, a bola caiu no rio, aquela pesada tudo. Foi bom que a gente aprendeu a nadar também. Ponte Canoas tinha um campo muito bom, uma grama boa mesmo. Era o melhor campo que tinha na época, antes de gravar aquele campo de São João, o bairro Nossa Aparecida, que era Ponte Canoas, né? Então a grama era muito boa aquele campo lá.
Na época que o Santa Cruz tinha um time deles lá que era imbatível pra É vocês lá, certinho. né? Isso, é certinho. Lá que tem uma decisão entre União e o time do Zezinho de Orides, União e Nacional? Nacional. Tem uma decisão de lá, uma corda em roda no campo, que era a segurança que tinha. Uhum. E graças a Deus deu um jogo muito bom e correu tudo tranquilo. A maior decisão que eu optei em Correia Pinto foi aquela decisão lá no Ponte Canoas. Gostaria de saber de vocês se vocês tiveram lesões tanto no futebol como na corrida de rua. O futebol era meus tendões de Aquiles, né? Mas eu sofria com aquilo. E daí aquela fisgada que veio na virilha, né? E que me trouxe para a corrida. A corrida, às vezes eu sofri muito com as panturrilhas. Depois a cicatriz do futebol acabou, mas aí eu sofria muito com as panturrilhas, porque eu corria, eu só queria fazer corrida. Para mim não tinha reforço muscular. Eu tenho músculo, mas eu não tinha força muscular. Hoje eu corro, faço os treinamentos, mas eu vou a semana inteira na academia fazer musculação. Né? Você tem que ter isso. Uma coisa completa a outra. Eu tive, João Paulo, em Caçador. Eu estava correndo 10 km lá, quando estava nos 5 km e meio, deu uma fisgada na panturrilha. Tá? E não pude terminei a prova, porque era uma corrida do César, que era um circuito de 6 corridas. Você fazer 6 corridas para pegar o troféu Mandala, né? Então eu tive que concluir a prova, correndo, caminhando e correndo, mas concluí a prova. Aí onde eu tive uma lesão. Agora eu gostaria que vocês falassem para mim, para quem está assistindo também, qual a corrida que vocês consideram que foi a corrida mais marcante para cada um de vocês? Sim, meu Deus, está aqui. De Pomerode. Para mim foi sabe, porque a maratona, você correu uma maratona em Pomerode, eu já corri umas 4, 5 em Pomerode, meia maratona. Daí a nossa foi a primeira vez que agora tem maratona em Pomerode, antes era só meia. E quando eu corri ali, foi bem difícil. Foi bem difícil pelo que aconteceu na semana para mim chegar até ali, né? Então, não é que eu sofri, eu senti mais incentivo, me deu mais força. Eu vou correr por essa pessoa, sabe? Daí em maratona é assim, eu digo que eu aprendi a tabuada correndo a maratona, porque você tem que esquecer você esquece os problemas, mas tem uma hora que até os 30 quilômetros é perna, depois os 10 é cabeça, sabe? Psicológico pega. Então nessa hora você fica meio, sabe, confuso, daí você tem que pensar em outras coisas, sabe? Então, para mim, o mais marcante foi essa ali. João Paulo, se nós for contar todas as corridas que teve história para contar, era bastante, né? A gente correu em Caçador uma vez com chuva, muita chuva mesmo. São Joaquim, nós corremos uma corrida lá a 5 graus abaixo de zero, no meio do gelo mesmo. Poça d'água congelada. Isso, então fica muito marcante. E lá nós pegamos para correr no mato também, para depois sair na praça. Mas a que marcou bastante, o seu Juninho estava junto, não pôde correr, foi no Jaste, em Criciúma. Nós participamos da corrida do seu Juninho, não pôde correr, que choveu, e na hora da corrida dele, o diretor do esporte não deixou ele correr, que era 1.500 metros, a velocidade, a pista estava lisa e não correu. Mas eu lá no Jaste, eu fiquei em segundo lugar, então naquela corrida do Jaste, então me marcou muito. Lá é medalha, não é troféu, medalha. Então medalha de prata, né? Mas as corridas nossas, João Paulo, tem muita história para contar. Muita história para contar. Se fosse contar as histórias das corridas, é muito legal, sabe? Então, mas a que marcou bastante também foi lá em Criciúma, que eu corri com chuva ainda. Aí quando eu terminei a minha corrida, que era 5 km, o seu Juninho ia correr os 3 km, infelizmente o diretor não deixou, porque já a pista estava ali, sabe? Então, mas foi marcante também. Como vocês fazem esse conto? Vocês têm uma média de quantas medalhas e troféus vocês têm? Nossa, o seu Madruguinha tem mais troféu do que eu. Eu sou mais velho e comecei em 2005. E ainda hoje estava olhando. Antigamente não tinha premiação, era só a geral, sabe? Sim. Não tinha premiação por categoria. Foi depois de 2014 que começou a ter a CBTA, sabe? Confederação. Agora vamos ter por categoria. Tanto que daí foi de 2005 até 2014, o meu troféu foi em 2014, sabe? Daí daí que a gente agora tem por categoria. Então, quando vocês verem lá o Julinho lá, todo mundo diz assim, o Julinho ganhou. Nem pensar em geral,
enquanto eu faço 5 quilômetros em 23 minutos e 21, os piá fazem 15, 16, sabe? Não tem como você pensar nisso. Mas eu fico feliz porque ainda bem que colocaram essa por categoria. Hoje eu fico muito sentido quando tem uma corrida lá que não tem troféu para 70 a mais. Essas pessoas que são importantes, né? Me incentiva muito essa Madruguinha, né? O que ele né? Gostar, mas não é só ele, tem mais né? As pessoas idosas lá que correm, você vê mulheres com 70 anos correndo, então eles merecem o troféu também, não é só para geral, né? João Paulo, já fiz uma brincadeira com o grupo agora há pouco tempo lá, mesmo esse troféu lá, e tirei a foto, mandei pro grupo, quem adivinhasse quanto troféu tinha, ia ganhar um prêmio, a medalha também. Então eu tinha aquela época ali, não foi agora no ano passado, eu estava com 73 troféus. Mas daí já ganhei mais um voto, eu estou uns 80 agora, certo? Então faltam uns 20 para torcer ainda. Ele tem mais que Aí eu. medalha tem bastante também. Tem lugar, que o Júnior falou, tem lugar que você vai lá, que até o 5º lugar eles não dão um troféu, dão medalha. Até o 3º troféu, parte 5ª e medalha. Então, mas isso eu não conto como troféu, conto como medalha. Então, medalha tem umas 100 e poucas medalhas também, né? A medalha participou, fez o percurso, ganha a medalha. E o troféu, o Júnior falou, tem que pegar o pódio, senão não ganha o troféu. Eu digo que a medalha é ainda mais importante que o troféu. Porque você pense que você saiu dali, você vai ter que voltar ali. Você só pega a medalha de participação se você chegar. Se você cair se você não chegar, você não ganha a medalha. Não é que você ganha, você comprou a medalha. Quando você faz inscrição, você está comprando a água que você vai tomar, por isso que cada posto de água, tome água, aproveite, depois que termina a corrida, tem a mesa de frutas, tudo que tiver ali, massagem, aproveite que você pagou por isso, sabe? Pagou pela medalha, você pagou pela camiseta, tudo. Então, cada medalha é uma história. Daí se você olhar todas as minhas medalhas, eu conto a história de cada uma. Essa é a maior vitória tua. Você saiu, correu e venceu. Você chegou. Não interessa pódio, o melhor pódio está aqui, a medalha de participação. Que nem o senhor Júnior falou, João Paulo, sobre as idades, né? Por exemplo, estou com 72 anos, né? De repente, tem corrida que eles fazem 60 ou 65 acima. Aí eu correr com as pessoas de 65 fica mais difícil. Claro, tem pessoas de 65 anos que correm menos que a gente, né? Isso é normal. Mas ele fica um pouco mais difícil. Então, o senhor Júnior falou uma coisa certa. Tem muitas corridas, nós vamos correr lá em Curitiba, corrida da Berlândia, 65 acima. A gente vai participar. Pegando esse aqui, João Paulo, muito importante. A gente chegou, concluiu a prova com uma medalha no peito, é muito importante. Às vezes, talvez, é melhor até que pegar o troféu. Porque o troféu faz parte. É importante chegar no pódio lá, ser aplaudido, pegar o troféu, né? Mas muita gente que tem uma corrida de 65 acima, não se espera que não vai. Eu não vou lá correr com o Marcos. Mas temos um senhor, o Marçal, que é Lars, que tem 66 anos, ele corre quase igual o Piá. Agora, o seu Julinho, pela idade, também é muito corredor, muito corredor. Então, eu brinco assim, esse aqui você pagou. Daí eu digo assim, então vamos lá ganhar o que a gente não pagou. Daí é o troféu. Daí você dá você vai lá, você coloca na cabeça, eu vou ganhar. Mas não é competição. É comigo mesmo. Se você ganhar depois você vai pro pódio, daí é outro mundo, né? É verdade. Gostaria que vocês falassem sobre patrocínio, vocês têm algum patrocínio que banca vocês nas viagens, nas corridas, ou vocês são mais um corredor independente? Ô, João Paulo, nosso grupo, inscrições, viagem, tudo por nossa conta. O que está acontecendo, que já faz um bom tempo aí, é que a prefeitura auxilia mais com o transporte, nós temos uma corrida, que é pelo menos um grupo de 10 para cima, sabe? Então a prefeitura auxilia com esse transporte, que ajuda bastante. Porque essas corridas, João Paulo, se tornam corrida cara. Por exemplo, nós vamos correr em Floripa, em Balneário, lá para o Rio Grande nós corremos muito. A cidade onde nós vamos, nós estamos para pousar, quando a corrida é de manhã cedo. Então você tem despesa da inscrição, despesa de viagem, despesa do hotel, a despesa é grande. Mas é um investimento para a gente, só que realmente se torna caro. Então a prefeitura está auxiliando nós com o transporte, nós vamos correr aí, umas corridas boas, tem que ter no mínimo 10 pessoas no grupo para poder ter o transporte. Então essa ajuda nós estamos tendo, João Paulo. A gente agradece, né? Sim, agradece. O prefeito antigo. Anterior, né? Anterior também, ele estava assim. E nas camisetas nós ganhamos patrocínio. Tem patrocínio do Santos, do Madeira Rodrigues, tem a camiseta dele.
E a gente, quando a gente vai para o pódio, se vocês olharem, sempre nós estamos representando, sempre nós estamos lá com o nosso banner, que está todos os patrocinadores. Então, a gente agradece muito, né? Agradece, graças a esse patrocínio deles ali, a gente conseguiu as camisas. E o transporte, que também já ajuda um monte, a prefeita Lúcia, muito obrigado, né? Eu sempre agradeço, porque quando eu comecei, nós corria, eles sempre falavam assim, às vezes estava correndo aí no Correio dos caras diziam assim, escutava num bar ou outro assim, esse cara corre e não ganha nada. E a gente ia, mas ela levava o nome do Correio Pinto, sabe? Chegava lá, só a Júlia de Correia Pinto. O Correia Pinto estava dormindo, eu estava correndo lá. Mas hoje não, hoje o grupo, a gente tem esse grupo, a gente é bem conhecido do pessoal. Domingo passado, o João Paulo, nós corremos lá em Rio do Sul. São Juninho correndo em maratona, pessoal, né? Maratona correndo lá. E a gente também teve transporte. Então, o senhor falou, já teve o prefeito anterior, agora continua com a prefeita Lúcia. A gente agradece, mais uma vez agradecendo, porque o transporte ajuda muito, né? Aí não temos despesa do transporte nosso com nossos carros, né? Então a gente ajuda sem dúvida alguma. Porque é um esporte caro. Você, tênis, roupa, sabe? Você tem que estar com inscrições, tá? Então é um esporte caro. Gostaria agora que vocês falassem sobre os suplementos para os corredores. O que vocês acham sobre os suplementos? Ajuda bastante. A gente compra o gel, né? Ainda agora na corrida de Rio do Sul, eu fiz certinho. Se você fazer certinho, você corre certinho. Aquele gel, né? Repositor. Como eu corri 21, eu tomei o primeiro gel no 5, depois no 10 e no 15. Então te ajuda bastante, porque só a água não repõe, sabe? Então na corrida a gente apesar de que na corrida tem uma altura, quando é 21, a corrida longa, 21 ou 42, tem no trajeto, eles dão um Gatorade, dão um energético. Você tem que cuidar também, porque tem corridas que você passa ali, ó, Curitiba, já fui lá do Corre Brasil, é como se fosse uma feira, você passa ali, ó, tem de tudo, tem amendoim salgado, amendoim, você vai pegando tudo isso. Cuidado, porque você, no teu treinamento, é o que você, quando você está treinando, eu digo assim, ó, eu estou treinando, o que eu comi no treino. Não invente nada, não invente nada. Então não adianta daí você vai no hotel, você fica no hotel, daí você chega lá no café da manhã, se eu como pão, um pedacinho de pão, mel e café, é isso, uma banana, é isso. E daí no trajeto, não invente, não queira, porque você vai passar mal. Então, se comer tudo que você vai passar mal. Então, e o gel é muito importante, né? Ele repõe as energias, né? O que você precisa. Eu, no caso, João Paulo, 5 km, um trecho mais curto, né? O Juninho já se alimenta com outras coisas, não? De manhã cedo, às vezes uma coquinha, uma coisinha doce, assim, né? Mas quando pode descer, né? Porque realmente, sem se alimentar nada, não dá mesmo de correr, tem que ter alguma coisinha, né? E que nem o seu Julinho corre os 21, os 42, ele já explicou muito bem, tem que realmente ter essa nutrição para poder aguentar as quilometragens, né? Sem dúvida alguma. Algum de vocês dois aí participou da São Silvestre? Eu não, eu nunca fui. E para mim não é muito, sabe, ali final de ano, é só para você, porque é 15 quilômetros, eu digo, só 15 quilômetros. Deve ser bom, mas pense que, eu penso assim, você tem que chegar lá 3 horas da manhã, ficar ali naquele lugar. Se você sair dali, você não volta mais ali, né? E daí, como é que eu vou no banheiro? Sabe? Eu fico pensando isso, né? Eu acho que para mim não é interessante. A gente perguntou para quem foi, né, João Paulo? Foi o seu João já foi, o Marreta, já foi lá em São Silvestre. Na verdade, São Silvestre o cara vai para passear, porque não tem nem como correr, né? Lá o cara vai lá caminhar, porque exige o seu João, que no meio do pessoal o cara não consegue nem correr, né? Mas é um passeio muito importante. Eu tinha vontade, tenho vontade de um dia lá participar dessa corrida só para ver a emoção que tem lá. Mas tem um amigo nosso lá, o Valdinei, que foi na corrida do Corinthians lá em São Paulo. Esse eu não queria. Pegou o primeiro lugar no troféu o seu Julinho não quis, mas correu bem lá. Correu lá na corrida do Corinthians, você ficou sabendo? Foi muito legal. Mas São Silvestre um dia, se Deus quiser, eu quero antes de parar de correr. Né? Tem o nome de um goleiro nosso, Júlio César, né? Então, para encerrar, pessoal, gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí. Agradeço pela oportunidade, João Paulo.
ainda tinha uma medalha para mostrar que isso aqui, Fica à vontade. essa eu tenho que contar, essa é para os netos. Isso aqui todo mundo passou. Foi uma época difícil a correr em casa, a pandemia, né? Parou tudo, o Brasil, o mundo e as corridas, né? Parou. Então, a Corre Brasil, também eles vivem de corrida, né? Eles produzem corrida. Daí eles inventaram essa de correr em casa. Daí, então, você comprava, você se inscrevia, a mesma coisa, só que daí, como não podia correr junto com o grupo, talvez um pouco retido, eu escolhi um lugar para me correr. Tem aqui tem os desafios, né? Se correr 5, 10, 21, mas eu que fazia. Daí eu corria lá no aeroporto, sozinho, ou se eu tivesse mais vontade de máscara, mas sempre sozinho. Acontecia como era a corrida. Daí você estava vendo ali, eles, como se fosse o portal, você saindo, sabe? Daí você corria e daí você mandava os resultados para eles. Daí tá aqui as medalhas. Essas medalhas para mostrar aconteceu isso uma vez, né? Aconteceu em 2020, 2019. Legal. Corrida. Porque essa corrida em casa? Porque aconteceu uma pandemia, então foi muito difícil. Foram 3 anos, né? Foram 3 anos e a parados, né? gente não. Todo esporte ficou tudo parado. Tudo parado. Então, daí eles inventaram essa, a gente corria em casa. Então, foi muito difícil essa parte. Hoje eu me sinto feliz, porque eu já estou. Eu quero, ainda não paro por aqui. Eu sempre falo para eles: eu vou fazer meu aniversário de 80 anos, mas eu vou fazer uma maratona e todo mundo que for no meu aniversário tem que correr uma maratona comigo, sabe? Porque o sonho meu é ainda correr, eu continuar correndo maratona, porque eu gosto de maratona mesmo, sabe? Eu treino para maratona, minha maratona. Eu gosto de desafio, né? Então, agradeço a minha esposa, que sempre me incentiva, né? Agradeço muito a seu Madruguinha, porque a gente começou, como eu disse, eu comecei ali no estádio caminhando ali, né? Daí era a grama, era muito ruim. Graças a sua Madruguinha, hoje nós temos uma pista, né? Então, ainda bem que ele veio para esse esporte. Ainda bem que ele veio para esse esporte. Agora a Pedra Brita solta ali, né? Era a Pedra Brita. E agora, então, eu fico feliz com tudo isso. Muito obrigado pela oportunidade. Quando eu comecei também tinha muito disso. A gente com o Clenilson, ele sabe disso, a gente quebrou um paradigma. Porque daí você começa a correr, teus tênis você vê o homem correndo com tênis cor-de-rosa. Antes nós tínhamos uma roupa, todo mundo dizia, essas roupinhas, não sei o quê, esses tênis coloridos. Mas tudo tem um porquê, sabe? Uma roupa colorida, porque nós corríamos na BR, às vezes de noite, o carro tem que se enxergar, o tênis tem que ser confortável. Tênis preto, chuteira, hoje nem joga mais futebol com chuteira preta, tá aquele negócio de, sabe? Então tem que. E a corrida é uma coisa de alegria, sabe? Então, eu acho que ainda nós estamos gatinhando com o Repinto. Eu pediria que agora, dia 2 de agosto, nós vamos ter a corrida da Decor, Corre Coreia e a FEMEC, e o Bazar, né? Então, a gente vai fechar ruas. Eu queria que as pessoas que não correm, as pessoas tenham paciência, vai ser fechada a rua, que não fique jogando o carro em cima da gente, né? Porque a corrida, a gente tá assegurado, sabe? Você tem um contrato, você está assegurado. Se a pessoa atropelar um atleta, ele vai se incomodar. Então, acho que, com a repita, a gente viu na corrida do município, né? Passou ali, as pessoas não respeitam, não querem assim, vem o carro, calma. Imagine a Serra do Rio do Rastro parada para pessoas correr 6 horas de parada né? Então, já melhorou bastante com o Repinto, mas eu peço que as pessoas que tenham paciência quando tiver um evento desse de corrida de rua, nós somos segurados pela CBTA, sabe? Não é uma coisa assim, é a Confederação Brasileira de Atletismo. Então, é um evento importante, sabe? Então, como eu comecei, que eles diziam que não ganhava nada, hoje nós estamos crescendo, sabe? Então, já é uma realidade. Então, eu convido você também para ir, o pessoal, dia 2 de agosto, corrida do Corre Coreia e a Decor. Esperamos vocês todos. Tem caminhada, corrida kids, vai ter coisas, vocês vão ver bastante surpresa. Corrida de cadeirante, que nunca teve aqui em Coiapinho, você vai ver. João Paulo, então só agradecer o convite que você fez para nós, aí, né? Sempre convidando nós para participar, fazer um programa aqui.
ao vivo, né, praticamente, está sendo gravado, mas depois vai ser passado. E a gente agradece, João Paulo, por esse teu empenho, por tua dedicação. Te vê lá no campo, lá no dia dos jogos, lá, né? E a gente só quer convidar todas as pessoas, participe de corrida, participe de caminhada, isso é muito bom. E sabe que no inverno um pouco é difícil, né, João Paulo? No verão a gente vê no campo ali muita gente correndo, muita gente caminhando, muita gente de bicicleta, cruzada. Então, a gente convidar as pessoas que realmente participem das corridas, agradecer todas as pessoas que estão correndo no nosso grupo. Seu Julinho é um exemplo para a gente, ajuda muito a gente aí. O único problema que está me ajudando está indo muito cedo, 6 horas da manhã, quando ele é muito cedo. Mas é Porque as muito corridas são de importante, manhã. é muito importante cedo, realmente, é bom também para a saúde, né, João Paulo? Eu tive vários problemas de saúde aí, e graças às corridas minhas que me ajudou. Sim. Eu fiquei 10 dias no hospital por causa do Covid, passei muito mal, eu tive um